da tua presença. Queremos, meu Pai, aqui te agradecer, Senhor Jesus. Queremos aqui te louvar, Senhor, por esta oportunidade, por essa escola bíblica dominical, pela vida, Senhor Jesus, de cada um dos teus filhos. Senhor, continue conosco, nos abençoando. E tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia desta humanidade, do Brasil, Senhor Jesus. Nos guarda de todo o mal. Visita, Senhor Jesus, todos, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais. Senhor Jesus, tenha misericórdia. O Senhor é poderoso para curar, meu Pai. E guarda-nos, meu Pai. Fique conosco. Usa, Senhor Jesus, a tua filha de uma maneira poderosa. Alegra o nosso coração nesta manhã, Senhor, e derrama sobre nós a tua paz, Senhor, a tua alegria, e fique conosco, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, para todos nós, te deixar aberto lá em Êxodo, no capítulo 4. Vou aqui abrir a minha também. No momento da aula vai ser interessante a gente fazer essa leitura, como a gente vai ler quase o capítulo todo, então acho que aí a gente se divide nos versículos, mas aí se todo mundo puder deixar a Bíblia aberta já vai facilitar aí na hora que for da leitura, tá bom? Em Êxodo capítulo 4. Vou começar a compartilhar minha tela também com vocês. Vocês me avisem, por favor, quando vocês estiverem vendo. Tá bom? Estão vendo? Essa semana também é tá. Então, vou começar aqui, ó. Pedir aí para a Fê, você pode fazer essa leitura, hein, que vai ser a base da nossa aula de hoje? Tá bom. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Saiam daqui, ordenou ele. Deixem-me o povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e subam daqui. Vão embora, mas abençoem meu país. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra quanto antes. Pois pensavam, vamos todos morrer. Embrulharam as vasilhas entre os bancos e as colocaram sobre os ombros. Depois de instruir Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas de objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que eles entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si os egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramessés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Você pode ler a continuação aqui? Tá bom. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que haviam levado do Egito, assaram pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimentos para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram 430 anos. Amém. Essa história está registrada lá no livro de Êxodo, né? Os versos 31 a 41. Esse nosso texto do dia, então, vai estar lá em Deuteronômio 26, né? De 7 a 9 também. E eu vou pedir aí para o André. André, você pode fazer essa leitura aqui, por favor? Peraí. Tá. Não, tem que estar fazendo foi engraçado. Quê? Tem que estar fazendo foi engraçado. Como chega? Tinha trocado. Tá. Aqui, ó. Você pode ler, Deuteronômio 26, de 7 a 9, tá aqui na tela mesmo.
Posso ler? Pode. Clamamos ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. O Senhor ouviu nossos clamores e viu nossas dificuldades, nosso trabalho. Por isso o Senhor nos libertou do Egito, com mão forte e braço poderoso, com aos temíveis, sinais e maravilhas. Trouxe-nos para este lugar e nos deu essa terra que produz leite e mel com fartura. Isso. Amém. Então, né, nossa revista a gente está estudando aí sobre quem é Deus e hoje nós vamos ver aí o Deus libertador, né? Deus como libertador. E a história base aí da nossa aula é de quando Deus libertou o povo israelita dos egípcios, né? Então, que se encontra ali no texto de Êxodo. Assim. Quais, então, são os objetivos da nossa aula hoje, né? O que a gente vai aprender? O Laranja está aí, sempre vem aí com essa pergunta, né? Então, o objetivo da nossa aula é apresentar, né, como se deu essa trajetória de Israel rumo à escravidão no Egito, conhecer mais também da escolha de Moisés e como ele se tornou um libertador também para o povo de Israel, e reconhecer a forma gloriosa como Deus, né, libertou o povo hebreu da escravidão lá no Egito. Então, vamos começar aqui a aula. A gente vai ter um momento de quiz. Ah, tá. O André disse que não consegui ver, vai sair entrar de novo, tá bom. Se vocês puderem falar, é melhor, que eu não estou conseguindo ver o chat, tá bom? E daí eu respondo. Então, aqui para começar a nossa aula, vamos fazer um pequeno quiz, onde vão ter aí algumas perguntas sobre esse tempo bíblico, para a gente ver como que está o nosso conhecimento, ok? E aqui a primeira pergunta, ela é, né? A primeira praga que veio sobre o Egito foi a infestação de rãs? E vai ter até uma dica aqui que está lá, a resposta, né, dessa pergunta está lá em Êxodo 7, do verso 15 ao 17. Mas aí eu queria abrir para vocês aí. Essa foi a primeira praga, a infestação de rãs? Alguém sabe responder? Não foi. Não foi? Você acha que então essa daqui é falsa, né? Muito bem. Realmente, essa daqui não foi a primeira praga. E aqui a próxima pergunta, então. Moisés, ele foi o líder que Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito? Isso é fácil, hein? Dica, a resposta também está lá em Êxodo 3, versos 4 e 10. E vocês acham que essa resposta é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Verdadeira, muito bem. A próxima pergunta, os hebreus moraram no Egito, mas eles eram tratados como príncipes. Isso é verdade ou não? A dica também está lá em Êxodo 1, de 8 a 11. O que vocês acham? Que os hebreus, eles moravam nos egípcios e eles eram tratados como príncipes lá? Eu acho que não. Falso, né? Muito bem, é falso. Eles estavam lá e a gente vai ver que eles foram tratados como escravos muita parte do tempo, né? Por isso, até o desejo deles de saírem do Egito, de serem libertos de lá. Quando Deus derramou a praga das trevas, o Egito ficou 5 dias sem luz? Quem sabe essa? É verdade ou não essa afirmação aqui? Alguém quer arriscar? André?
acho que é falsa. Falso, né? Muito bem. Foram 3 dias, né? 3 dias de escuridão, não 5. Muito bem. Mais uma aqui, né? Os magos do Egito, eles também fizeram sinais poderosos? Se vocês vão Sim, lembrar. Sim. Muito bem, verdadeiro. E aqui, o povo viveu no Egito por 430 anos? Essa também tá. Sim, essa é verdadeira. Sim, exato, né? A gente teve uma dica ali no começo da aula, na leitura do texto. Exatamente, foram 430 anos que o povo ficou lá no Egito. Mais uma. Moisés, ele foi apoiado pelo seu irmão Arão? Dica, tá lá em Êxodo 4, 27 a 29. verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Arão esteve ali junto com Moisés, né? E aqui foram 11 pragas que foram derramadas no Egito? Falso. Falso, né? Quantas pragas foram, Fê? 10. 10, muito bem. E a nossa penúltima pergunta agora é: os israelitas, quando eles saíram do Egito, eles não levaram os ossos de José? Verdadeiro ou falso essa? É verdadeira. Eles levaram. Eles levaram. Aí aqui a pergunta tá dizendo que eles não levaram. Eles levaram, então É falso, é falso. então essa é falsa, né? Muito bem, isso aí, eles levaram os ossos. E agora, para concluir aí nosso quiz de conhecimento, quando o povo saiu do Egito, eles contabilizaram mais de 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças? Verdadeiro ou falso essa daqui, hein? É verdadeira. Muito bem, verdadeira. A gente leu também no começo da aula, né? Então a gente vê que passou aí mais de 400 anos, 430 anos, e o povo se multiplicou, né? Assim, quando eles chegaram no Egito eram 70 pessoas só. Ok. Então vamos continuar aqui a nossa história. Vamos ver então a nossa aula de hoje. Parabéns para vocês, os que estão muito bem de conhecimento bíblico sobre esse momento. Acertaram todas as questões, parabéns. E vamos então aí relembrar um pouco dessa história e tentar ver por um novo olhar, né? Vendo aí Deus como libertador. Né? A gente sabe que então tudo começou com José, né? Então com um sonho que ele teve dos feixes, o sonho das estrelas, Deus ali indicando que no futuro ele teria uma posição de honra, né? E que a sua família ia valorizar essa posição dele, até a sua própria família, e ali está, poderia se prostrar diante dele, né? Eu tenho uma pergunta. José Sim. foi filho de quem? José, ele é filho de Jacó. Jacó e Raquel, né? Jacó, ele trabalha aos 14 anos para se casar com Raquel. Nos primeiros 7 anos, o pai de Raquel dá Lia para ele, né? Por Lia ser a mais velha. Naquela época, o costume era que a filha mais velha se casasse primeiro. Então, ele acaba ficando com 2 esposas. Então, ele recebe Lia pelos 7 anos que ele trabalhou, faz um combinado de ter que trabalhar mais 7 anos para realmente ter Raquel, embora que ele já recebe Raquel após uma semana ali do seu combinado, mas ele ainda tem aí como essa pendência de ter que trabalhar em mais 7 anos para pagar o dote aí de Raquel. Então, a gente já começa um contexto ali que Jacó ele ama mais Raquel do que Lia,
né? Mas Deus abençoa Lia e ela tem mais filhos. Jacó, ele vai ter ali 12 filhos que futuramente serão as 12 tribos de Israel, vão representar as 12 tribos. E aqui na época, Jacó, Raquel só tinha José de filho, né? Eu acredito que ela talvez tenha ambas, né? Tenha tido filhas mulheres também. Só que a Bíblia não destaca, né? E era muito comum ter mulheres. Enfim, nessa época, nascer mulher era muito comum. E tinha homens, era mais raro, né? Então, por isso eles valorizavam tanto também quando nascia um menino. E porque o menino tinha essa referência de líder, de cuidador, tal. Então, José, ele é o único filho de Raquel, que é a esposa que ele mais ama, enquanto Lia já tinha dado outros filhos para Jacó. Então, os outros filhos de Jacó, eles têm ali um ciúmes de José, porque Jacó trata diferente os seus filhos, né? Porque José, ele é o filho da esposa que ele mais ama. E os outros filhos, ele ama, mas ele não é da sua esposa preferida. E ele acaba fazendo diferença ali nos filhos. Os filhos percebem isso e têm muito ciúmes, muita inveja de José, né? A gente tem aqui a famosa capa colorida que ele ganhou do seu pai. Então, Jacó, ele fazia diferença entre os filhos, isso era muito claro, e os filhos tinham muita inveja, tinham ciúmes e raiva de José, porque o pai tratava os filhos diferentes, né? E tem a ocasião que a gente já sabe que José ele é vendido pelos seus irmãos como escravo, e ele é vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito ele trabalha na casa de Potifar, depois a esposa de Potifar também tenta algo com ele e ele foge da esposa, essa cena aqui, né? Então ele foge dela e aí ele é preso, né? Então temos um momento que ele fica ali na prisão, é um momento que ele vai conhecer o copeiro do rei, o servidor do rei, vai interpretar os sonhos e futuramente ele sai da prisão para fazer uma interpretação do sonho do faraó, que é o sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. O Senhor dá a interpretação para José e o faraó vê nele uma grande sabedoria, não só pela interpretação do sonho, mas como José recomenda que o rei faça. Ele dá instruções para o rei, olha, vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O rei tem que aproveitar o tempo de fartura para guardar alimento, para que nos anos de fome não todo o Egito seja alimentado, e não só isso, que o rei tenha alimento suficiente para alimentar outras nações, e o rei vai vender para outras nações e o Egito vai ficar mais rico. Então, quando José faz todas essas sugestões, o rei vê que ele, o faraó vê que ele é um homem muito sábio, prudente, e escolhe o próprio José para ser governador e para fazer esse gerenciamento, né, desse tempo de fartura e desse tempo de fome. Então José se torna o governador, né? Por meio disso começa a ter fome na terra, os irmãos de José vão até o Egito buscar alimento e acontece o que a gente já conhece, né? José fornece o alimento, depois os irmãos o reconhecem, e aí quando os irmãos o reconhecem, José ele fala para sua família, venham para o Egito, né, venham morar aqui no Egito, porque aqui tem alimento, aqui ele é o governador, então ele tem privilégios, né, como de um príncipe, e ele quer ter esse cuidado com a sua família próximo também. Então, Jacó desce com a sua família para o Egito. Eles estavam em Canaã, né, que era a terra prometida que Deus já tinha prometido a Abraão, que Abraão foi até lá e teve seus filhos lá, e então Jacó e a sua família vão para o Egito, eles descem com 70 pessoas, né? E a gente vai ver que passaram-se muitos anos. Então aqui dessa página para essa aqui passaram-se quase 400 anos. E outro faraó que não conheceu José, não lembrava do que José fez para o Egito, de como José foi bom para o Egito,
ele começa a ver ali que o povo israelita ele está crescendo, está um povo muito numeroso, e ele se preocupa, ele fala assim, qualquer momento esse povo pode se virar contra nós, os egípcios, e é melhor a gente subjugá-los, né? Então ele começa a colocar, tratar os israelitas como escravos, começa a colocar obrigações e pesos sobre eles, e a gente vai ver aqui nessa outra imagem aqui, né? Então que eles vai obrigar os israelitas ali a fazer construções de tijolos, construir peças, tal, que hoje acredita-se que que parte das pirâmides, né, elas foram construídas com tijolos que os israelitas escravos produziram, né? Então, aqui nesse tempo, parece para o povo israelita que Deus se esqueceu deles, né? Então, porque eles estão ali sendo escravos, a questão da religião judaica, ela tá esquecida, né? A questão dos costumes, as questões das leis, ela está muito influenciada por esse ambiente que eles estão mergulhados ali dentro do contexto egípcio, né? Dentro do Egito. E a gente vai ter o quê? Que Deus ele vai escolher alguém para libertar o povo desse contexto de escravidão, né? E Deus escolhe Moisés, né, para ser essa pessoa. E dentre essas atitudes que o faraó está tendo, né, com esse receio do povo judeu crescer tanto e poder se revoltar contra eles, ele coloca essa escravidão, ele aumenta essa obrigações e pesos de trabalho para os israelitas. E não somente isso, ele em um determinado ano, ele determina que todos os meninos com menos de 2 anos sejam mortos, para que ele está tentando fazer, ele quer evitar que o povo continue se multiplicando, né? Ele já tentou outras formas, ele queria que o povo parasse de se multiplicar, não estava adiantando, eles continuavam crescendo, o povo continuava crescendo, e aí ele determina um determinado ano que vai ter a morte e matança de todos os meninos abaixo de 2 anos. E é bem nessa época, né, que há pouco que Moisés nasceu, então a sua mãe Joquebede tem uma ideia, né, de colocar o bebê num cesto, pedir para sua filha Miriam ficar olhando esse cesto, e quem sabe, assim, ela consegue salvar essa criança, né, que é aquela cena que a gente já sabe, né, o cesto ele caminha ali no momento onde a filha do faraó está tomando seu banho, ela vê a criança e ela percebe que é uma criança hebreia, mas ela decide adotar aquela criança, né? E ela trata então ele como um filho. E Moisés, então, ele vai crescer ali como filho da filha de Faraó, né? Então ele cresce como um príncipe egípcio e ele cresce ali naquele contexto. Embora ele cresça nesse contexto, a gente sabe que Miriam aqui, ela se oferece para a princesa, fala assim, olha, eu tenho uma ama hebreia, pode amamentar o bebê para você, ela cuida do bebê e tal. Então, nisso, a própria mãe teve vínculo com a criança. Moisés, então, ele cresce dentro do palácio, mas ele cresce sabendo que ele, quem é a mãe dele, ele cresce sabendo da identidade dele, que ele é um hebreu, na verdade, embora ele esteja vivendo lá no palácio, né? Como a sua família teve possibilidade de estar próximo dele, ele cresce como egípcio, mas sabendo, sim, que na verdade ele é hebreu, né? Moisés, ele cresce, os anos passam e em dado momento ele começa a ter essas inquietações e ele não está feliz ali, né? Em ver o seu povo sendo escravizado, sendo seu povo sendo maltratado, seus irmãos, né? E aí, com 40 anos acontece isso, né? Que ele se revolta com um egípcio que está machucando os judianos de um judeu. Até é interessante essa palavra, né? Não sei se vocês sabem, mas a palavra judiar, ela tem essa origem nos judeus mesmo, de como tantos momentos na história eles foram maltratados,
né? E aí, quando uma pessoa é tão maltratada, se lembra dessa forma, como o judeu foi maltratado, e fala judiar dele, né? Então, como estavam ali maltratando esse irmão hebreu, Moisés, ele acaba ali agindo contra esse egípcio e matando esse egípcio. Depois disso, ele se dá conta do que ele fez, né? Eu sou conhecido como filho da filha de Faraó, sou tratado como um príncipe dentro dos egípcios, eu não posso me revoltar contra o que os egípcios estão fazendo. Ele cai em si e ele foge, né? Ele sabe que isso vai se espalhar lá no reino e ele vai ser morto, ele pode ser morto por causa disso, então ele foge para o deserto. Quando ele foge para o deserto, ele encontra ali a família de Jetro, que tem ali uma plantação de gado no deserto. Ele começa a ajudar essas pessoas, ajuda essas mulheres, e aqui até coloquei aí em destaque, né, que ele vai se casar com uma dessas filhas de Jetro, né, e isso acontece ali quando ele tem mais de 40 anos. Interessante pensar aí nessas idades de Moisés e de como as coisas aconteceram na vida dele, né? Aqui, então, Moisés agora vai ter um novo tempo, trabalhando no campo, trabalhando como pastor de ovelhas e tendo a sua família agora isolado do Egito, né? Até que, quando Moisés tem 80 anos, mais 40 anos se passam, quando ele está cuidando do seu gado ali, quando ele está cuidando dos gados do seu sogro, ele tem uma visão de ver uma sarça em chamas. Então, e quando ele tem essa visão, né, Deus ele se revela, o Senhor vem falar com Moisés e vem chamar ele para um propósito. E aí agora é o momento que eu gostaria da participação de vocês, para a gente fazer a leitura que está lá em Êxodo 4. Amém? Vamos ler do verso 1 ao 17, só para a gente entender um pouco de como Moisés estava, de como ele se sentiu nessa situação. Ok? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Podemos fazer a leitura? Sim. Então, vamos fazer assim. Eu vou falar uma sequência aqui, tá? Eu vou ler o primeiro verso, aí eu pedi para o pastor Jefferson ler depois de mim. Aí a Fê, se você puder ler o 3, André o 4. Ju, você consegue ler? Se você puder ler também. Consigo sim. Tá, você lê o 6 e a gente lê nessa sequência, tá bom? Leio eu, pastor Jefferson, Fê, André e Juliane. A gente lê até o verso 17, tá bom? Eu não entendi, Pri. Eu leio do... Não, a gente vai ler um versículo cada um. A gente vai ler junto o capítulo 4 de Êxodo, do verso 1 ao verso 17. Aí eu vou ler um versículo, aí você lê o segundo, depois cada um vai lendo um versículo. Aí a gente vai lendo até o 17. Tá bom? Vou começar então. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Então aqui a gente está vendo, só contextualizando, né? A gente está vendo que Deus ele vai e fala com Moisés quando tem essa aparição da sarça, e o Senhor está falando: olha, eu vou te enviar, você vai lá para o Egito, você vai fazer isso, você vai conversar com o povo. E aqui a gente começa na resposta de Moisés, né? Ele falando que acha que as pessoas não vão crer, não vão acreditar. Pastor, você pode seguir aí, por favor? E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. André, você pode ler? Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou
e pela cauda, e não sem vara na sua mão. É para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Amém. Irmão Fábio, você pode ler também? Gosto. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito e, tirando, a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torne a meter a mão no peito. Opa, desculpa. E acontecerá que, se eles não te crerem e o não ouvirem no primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ele, porém, disse: Senhor, envia aquele que has de enviar. Paulo, Milena, vocês podem ler também? 14. Então o Senhor se irou com Moisés e disse: E quanto ao seu irmão Arão, o levita, sei que fala bem. Veja, ele está vindo a seu encontro e se alegrará para vê-lo. Milena, você pode ler o próximo, 15. O microfone dela não está funcionando, Pri. Tá bom, vou ler então aqui. Tem aí barulho de fundo. Vamos lá, o 15. E tu lhe falarás, porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há a vez de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Amém. Vamos ler o último, então? Fê, você pode ler? Toma, pois, esta vara na tua mão, com que para os sinais, indicará os sinais. Isso, amém. Então aqui a gente vai ver, né, que Moisés, quando ele está sendo chamado pelo Senhor, ele não se sente pronto para isso, né? Ele se sente com receio. Ele fala: não, mas eles não vão me ouvir, não vão me considerar. Aí o Senhor: não, mas você vai fazer um sinal, né? O Senhor dá o sinal da cobra, ele tá com a vara para no chão, se torna uma cobra. O Senhor dá o sinal de ele colocar a mão no peito e a mão ficar leprosa, e depois pôr de novo e a mão não tá mais leprosa. E ainda assim ele fica: não, Senhor, mas não, eu não sou homem de palavra, eu não sou eloquente, porque é pesado, tal. Há quem interprete isso aqui como ele sendo gago, né, tendo uma dificuldade para falar. E o Senhor ainda assim fala, né, mas quem é que deu a boca para o homem? Quem fez? Foi Deus, né? Se o Senhor fala assim: se eu fiz, eu posso te ajudar para você falar, né? Você está
vendo as suas fraquezas, mas Deus está falando, eu posso te ajudar. Ainda assim, né, Moisés não quis falar assim, envia quem o Senhor quiser enviar. O Senhor falou, é tu que eu quero, é você que eu quero enviar. E o Senhor acaba falando, então seu irmão Arão vai com você, né? Ele é homem de palavra, você vai falar, eu vou falar para você, e você fala com Arão, e Arão vai falar com o faraó, vai falar com as pessoas que tiverem que falar. E aqui é muito interessante a forma como Deus age, né? E se a gente olhar que Moisés se torna um libertador, a gente que já sabe o fim da história, mas como ele mesmo não se via naquele papel, né? Como o Senhor, ele escolhe pessoas que por vezes se veem como fracas, né? O que vocês acham disso? Vocês estão muito quietinhos hoje. Quer fazer algum comentário? Então vamos seguir aqui. A gente vai ver então, né, que Deus ele escolhe Moisés, mesmo nas suas limitações, mesmo ele não se identificando no seu capaz, né, e ele capaz até só de levar a mensagem de Deus, mas Deus ele a palavra diz que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, isso é um sinal de que Deus é que fez todas as coisas e que o próprio Moisés não ia se orgulhar daquilo, porque ele sabe que não é uma habilidade dele, né? E a gente vai ter, então, como foi aí essa libertação, né? Interessante a gente ver, então, que o ministério de Moisés com Deus, o chamado do Senhor, vem já praticamente com ele com idade avançada, com 80 anos. Né? Então, nos primeiros 40 anos ele vai viver no Egito, como um egípcio, ele tem um conformismo da forma como o seu povo está sendo tratado pelos egípcios, ele tenta resolver isso da força dele, então ele mata um egípcio, acaba fugindo, porque não é o tempo de Deus, não é a maneira de Deus, não é assim que ele ia libertar o povo, e ele ia resolver esse problema da aflição que ele estava sentindo em relação ao povo. E aí ele passa mais 40 anos no deserto, mais 40 anos escondido e quase esquecido pelos egípcios, né? E é onde ele se casa, ele constrói família, e eu creio que nesse tempo também ele se aprofunda no seu relacionamento com Deus, né? No seu tempo de intimidade com Deus. E o Senhor, quando ele está com 80 anos, o Senhor ele aparece ali na sarça, como a gente viu, e o Senhor inicia o ministério de Moisés aí como libertador. Né? Então ele vai para o faraó, faz como o Senhor fez, em questão das varas, a gente vai ver que ali os magos do faraó também conseguem fazer essa imitação das cobras. Moisés faz o pedido, ele está ali junto com seu irmão Arão, ele faz o pedido para faraó, que o faraó venha libertar o povo, deixar o povo ir para que adorem a Deus no deserto, que é o que Deus está dizendo. E faraó, ele rejeita o pedido, né? Como o Senhor avisou a Moisés que aconteceria, faraó ele vai rejeitar ali esse pedido. E por conta disso, Deus vai enviar as 10 pragas, as famosas e terríveis. E aí, minha pergunta é, vocês lembram quais são as 10 pragas? A primeira praga foi transformar todas as águas em sangue? Isso. O que mais? Vocês lembram? Tem uma praga que coça a cabeça. Faz coçar a cabeça. Dá muito em criança. Na escola. Isso, tem a dos piolhos. E tem outra também que todo mundo tem medo, né? Principalmente as mulheres, até eu, né? Os homens também. É um animal nojento, assim, sabe? Fica pulando. Sapo? Isso, a das rãs, dos sapos.
Isso mesmo, 3 pragas. Que mais? André, Milena, vocês lembram de outras? Vou dar outra dica, Pri. Pode dar. Tem um bichinho que ele é bem pequenininho, mas que ele inferniza o nosso ouvido, os ouvidos dele. A da mosca também. Das moscas, muito bem, 4. Uhum. A Milena falou aqui da densidade da escuridão e o rio de sangue. Isso, o de sangue foi a primeira, da escuridão, 5. Verdade. Teve também a do gafanhoto, não foi? Sim, teve a das gafanhotos, das saraivas também, né? Tinha uma que era uma doença. Sim, das úlceras. Teve 2 doenças, né? Teve a doença nos animais e tem a doença nas pessoas. As pragas, né? 2 doenças. E a mais importante, né, Pri? Sim, a definitiva, né? Foram 8 aí, hein? Foi a morte dos primogênitos. Teve também, acho que foram chuvas de pedras, não foi? Isso. Também teve as chuvas de granizos. Isso aí. Bora ver aqui, ó, a ordem. Ver a colinha. A primeira, então, foi a de sangue, reunido em sangue. A segunda, das rãs. A terceira, dos piolhos. Quarta, das moscas. 5, da pestilência, né, que foi a doença que deu no gado egípcio, que o gado morreu. 6, as úlceras, que foram as que apareceram nos animais e nas pessoas. 7, a chuva de granizo. 8, a de gafanhotos. 9, a escuridão. 3 dias, né, de escuridão. E, por fim, a praga com a morte dos primogênitos, né, que a gente sabe que Deus... conhecemos a história, né, sabemos aí que o Senhor, a cada praga, Moisés falou com o faraó, pediu para libertar o povo, o faraó não quis libertar, o Senhor falou assim, olha, Deus vai castigar se você não libertar, e o Senhor mandava uma praga, e aí o Egito sofria com a praga, o faraó falava, não, eu vou deixar vocês ir, olha para o seu Deus tirar essa praga, e Moisés orava, o povo se preparava para sair, Deus tirava a praga e ele voltava atrás, não, vocês não vão para lugar nenhum. E aí Deus novamente mandava uma outra praga, até que vem aí a morte dos primogênitos e realmente o Egito fica desestruturado, fica assolado, fica terrivelmente ferido. E aí o faraó realmente fala, vão embora, vão adorar o seu Deus e saem daqui antes que todos nós morramos, né? Pri, é interessante Sim. que cada praga dessa, os egípcios eles tinham uma divindade. Então, tinha a divindade que cuidava da água. Deus da água, o Deus que mandava chuva. Então, aí Deus vai transformar a água em sangue. Como assim? Aí vamos pedir para a nossa divindade. Como assim a água transformou em sangue? Deus, vamos orar, vamos pedir para a nossa divindade. Aí eles acreditavam na divindade dos animais. Aí Deus vai e manda a praga, dizendo, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Criador de todas as coisas, né? E essas pragas eram oportunidades que Deus estava dando para os egípcios. E muitos egípcios saíram com o povo de Israel. Não foram somente o povo de Israel. Saíram muitos egípcios que acompanharam o povo. Então, essas pragas serviram como evangelista, como uma evangelização do Senhor, né? Eram oportunidades. Cada praga era uma oportunidade. Olha, estou dando uma oportunidade, estou dando outra oportunidade. Foram 10 que Deus deu. Sim. Foram maneiras de o Senhor mostrar o seu poder, né? Por meio de coisas terríveis, né? A Bíblia vai falar, né? Formas terríveis, mas o povo conheceu, né? Conheceu o poder de Deus, né? Hoje também a gente está passando por um momento terrível, um momento difícil, né? Mas também tem sido um momento para pessoas conhecerem a Deus, né? Eu até esses dias vi ali uma das postagens, né? E as pessoas estavam falando
E a pandemia ela veio de uma forma que colocou de joelho até os ateus, né? Que até quem não cria estava buscando em Deus. Estava pedindo pela sua vida, pela sua família, por alguém que estava internado que conhecia, por si próprio. E se não é obediência, né? Isso acontece. Então, somente após a morte dos primogênitos, o faraó ele permite que o povo vá embora, o Senhor abre as águas do mar, o povo atravessa em terra seca, os egípcios tentam ir atrás, quando eles desistem, né, resolvem, não, o que a gente fez? Mandou esse povo embora, volta, vamos lá atrás dele para eles voltarem, e aí eles morrem aí no mar, né, e o povo vai para o deserto, adora a Deus e se cumpre como o Senhor gostaria. E a gente vai ter aí que esse acontecimento, né, ele foi muito marcante para o povo, né, essa forma como Deus agiu, essa libertação do povo de como escravos para um povo livre, e isso foi, Deus trouxe um marco, né, foi um marco muito importante, e o Laranja tem até uma pergunta aqui, né, que eles são celebrados até o dia de hoje. E está perguntando aí, você sabe qual que é o nome dessa celebração que celebra esse período? Vou dar uma dica, hein? A Páscoa? A Páscoa, muito bom, André. A Páscoa, a gente Páscoa acabou de não é a passar. celebração da ressurreição de Cristo? Sim, também. E aí é isso que é o próximo ponto aqui. Se você disse Páscoa, você acertou. E aí existem pelo menos 3 celebrações diferentes com significados diferentes da Páscoa, né? Então, existe a Páscoa judaica, que é essa Páscoa que eles vão celebrar essa libertação do povo, deles como escravo para se tornar um povo livre. Deus ele vai dar uma série de recomendações deles para eles trazerem à memória como foi aquele dia, então de comer aquele pão sem fermento, porque eles não deu tempo de fazer o fermento, porque eles saíram às pressas. O Senhor fala deles comerem ervas amargas para eles lembrarem de como era o sofrimento que eles tinham enquanto escravos. E Deus vai dar uma série de recomendações para o povo judeu, que o povo judeu celebra a Páscoa nesse formato até os dias de hoje. Além dessa Páscoa, existe a Páscoa egípcia. Os egípcios também têm um marco nessa data, com essas 10 pragas que eles sofreram, eles têm um marco com o fim desse momento, eles também celebram a Páscoa. E nós cristãos também temos essa Páscoa ressignificada, né? Uma vez que ela também aconteceu na época da Páscoa, foi também a época que Jesus ele morreu, né? E ele foi ali também como Cordeiro de Deus e como nosso libertador, né? E aí o Senhor é nosso libertador do quê, né? Da nossa escravidão do pecado, do nosso corpo e da nossa tendência de viver em pecado. Então Jesus ele vem nos libertar e aqueles que creem nele, buscam obedecer sua palavra, o Senhor fez, né? Ele nos deu esse poder de nos tornarmos parecidos com o Senhor, né? E de nos tornarmos perfeitos e santos como Ele. Então, os cristãos celebram a Páscoa da ressurreição de Jesus, né? Onde a morte não pôde detê-lo. E Ele também foi livre e nos trouxe essa liberdade. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos, mas a gente sabe que tem uma bem popular aí fora de contexto, que é do chocolate, dos ovos também. Mas essas 3 celebrações aí são as mais marcantes na história e que tem base aí nesse mesmo lugar. Ok? E aqui um pouquinho só da festa judaica, de como ela é celebrada, né? Na época teve a morte desse cordeiro, porque pintou-se as portas, né? Para que o anjo da morte não matasse os primogênitos deles. E até na palavra que nos textos que a gente vai ler aqui em Êxodo, no começo, quando Deus está falando com Moisés, uma das palavras que o Senhor dá para Moisés, para ele dizer para o faraó, ele diz: Israel é o meu filho primogênito, né? Então, liberte o meu filho primogênito.
Porque se você não libertar, tá nesse capítulo que a gente leu mesmo, lá no versículos 22 e 23, o Senhor vai falar, né, falando com Moisés para falar com o faraó: Israel é meu filho primogênito, liberte o meu filho. Se você não deixar o meu filho sair para me louvar no deserto, eu vou levar o seu filho primogênito. Isso Deus fala na primeira vez que Moisés vai falar com o faraó, né? Ele não entende, não aceita. Mas então a gente tem aqui, né, um Deus libertador, temos Moisés que Deus usa como líder e referência de libertador, e essa festa, né, a Páscoa, né, que para os judeus é uma festa da liberdade. Então eles celebram ali até os dias de hoje, né, uma festa que é um marco, e eles trazem à memória essa libertação de Deus, né? Amém, amém. Então, aqui encerro a nossa aula de hoje, sendo aí a nossa próxima lição, o tema dela é o único, né? Deus como um Deus único. Vamos ver se tem alguma mensagem aqui. Acho que chegou uma mensagem aqui no WhatsApp para vocês. Para nós. Eu vou pedir pro André e pro irmão Fábio ler, por favor. André, você pode começar? Sim. Você gostaria de conhecer essas pirâmides? Eu não sei, será que essas pirâmides já existiam na época que o povo de Israel viveu no Egito? Pode ser que sim, ninguém sabe ao certo a idade delas, mas com certeza não foi o povo de Israel que construiu, porque os hebreus eram considerados impuros para os egípcios e nunca poderiam tocar no tubo de Faraó. Então o que foi que o povo de Israel construiu lá no Egito? A Bíblia fala das cidades, Pitom e Ramassés, em Êxodo 5, 6 e 8. Está escrito que o Faraó, para punir o povo, deixou de entregar a palha necessária para fazer os tijolos. E o que isso tem a ver? É que atualmente pesquisadores descobriram na região das antigas cidades Pitom e Ramassés paredes antiguíssimas construídas com tijolos feitos com palha, exatamente como a Bíblia diz. Tá desligado seu microfone, Eupri. Opa. Amém. Então aqui a gente vai ver aí, né, como esse tempo de escravidão aí dos judeus, eles podem também ter contribuído para essas construções, essas pirâmides, né? Acho que o principal marco aí dessa aula é o nosso Deus como um Deus libertador, um Deus que escolhe pessoas que por vezes não se acham capazes, né? Mas o Senhor capacita para grandes obras. Amém. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Será que essa praga da Covid é Deus que está enviando? O que vocês acham? Fê, André, Milena? Eu acho que sim. Quer falar, irmão Fábio, sobre isso? Quem será o libertador, né, ô Fábio? Dessa Covid? Será que é a vacina? A gente, assim, a gente vê que tudo o que acontece, né, é permitido por Deus, né? Tudo que a gente vê acontecendo no mundo, né? E a própria Bíblia diz que nos últimos tempos aconteceriam coisas desse tipo, né? Pragas e outras coisas, né? Então, sim, eu creio que
que isso é algo da parte de Deus, né? E que você vê que mesmo o homem tentando, né, e corre com vacina, corre com coisa, mas não consegue, né, diminuir, não consegue fazer algo, né? Então, assim, a gente vê que Deus ele sempre deixa meios para tentar mostrar para o povo, ou que o povo se atente, né, tudo. Então, Deus permite, sim, essas coisas, né? Não só como, às vezes tem gente que fala que é um julgamento, que é tal, né? Mas não só como um julgamento, mas como aviso, né? A gente vê que está atingindo a todos, né? A crentes, não crentes, a todo mundo, né? Não só no Brasil. Então, alguns falam, é um julgamento para o Brasil. Não é para o Brasil, né? Porque é todo mundo que está acontecendo, né? Então, Deus está permitindo realmente para as pessoas entenderem, né? Assim como outras coisas que acontecem, outras doenças que já vieram, né? São permissões de Deus. E o que a gente tem que fazer não é vamos dizer assim, normalmente isso traz medo, né? Mas a gente tem que olhar isso ainda que a gente vê muitas vezes pessoas próximas, familiares, sendo atingidos, morrendo, mas tudo isso a gente vê com esperança, esperança no sentido que a palavra tem se cumprido e a gente sabe que a vinda de Jesus está perto. Então, mediante essas coisas, a gente precisa estar firme com Deus, né? Orando para se acontecer conosco, ou também evangelizando os nossos familiares, amigos, porque se acontecer com algum deles e eles partirem, né? Que eles estejam com o Senhor, né? Então, eu vejo dessa forma. Amém. Amém. Pastor Jefferson, você quer comentar, pastor? Concordo com o Fábio, é isso mesmo, né? E nesse caso é um libertador, né? Que liberta a libertação para a alma, aquela alma aflita, né? Quando nós falamos de alma, né? Fala-se de um todo, né? Então, quantas pessoas aí desesperadas, aflitas, né? Mas há um libertador, há uma esperança. Essa esperança é Deus. É olhar para o alto, é olhar para o Criador, para o libertador, para o único, né? Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens salvação, né? E vida eterna. Esse versículo ficou cravado no meu coração. O mundo, ele caminha sem Deus. Para onde o mundo está indo? Mas a igreja está caminhando com Deus. E para onde a igreja vai? A igreja está caminhando para onde, né? Mesma coisa, né? O povo o povo hebreu, quando saiu do Egito, eles estavam caminhando com Deus. Existia ali uma coluna de nuvem, né? De dia, uma coluna de fogo à noite. Ou seja, eles estavam com Deus, Deus estava caminhando. Então, eles estavam protegidos, Deus estava ali com eles, né? Deus era a provisão, Deus era a vida para eles. E o mundo sem essa proteção, né? Mas graças a Deus que nós estamos caminhando com o Senhor. E que o mundo possa abrir os olhos, né? E ver que é bom caminhar com o Senhor. É uma excelente companhia. Amém. Amém, verdade. Sim, que possamos caminhar com o nosso Deus, né? Estar atentos neste tempo. O Senhor quer de nós e acho que é isso, né, gente? Buscar o Senhor, se humilhar, se arrepender. Todos esses momentos da história, né? Deus tem uma palavra. Tinha uma palavra para o Egito, para o faraó, que era de libertação, só o último povo. Tinha uma palavra para Nínive, que era de arrependimento. João Batista também vem com essa palavra de arrependimento, e creio que para os nossos dias também, né? Acho que é a palavra de arrependimento, e que nós verdadeiramente possamos servir o nosso Deus, né? E realmente sermos libertos do pecado, como Jesus, ele abriu este caminho, né? Que possamos assim viver para a honra e glória do nome do Senhor, e para que o Senhor nos
se faça cessar essa crise, né? Este momento que a gente está vivendo. A gente não sabe, só o Senhor sabe, mas acho que o papel da igreja é em oração e intercessão, né? Por isso, para que haja arrependimento, haja conversão e que o Senhor venha com um novo tempo sobre a terra, né? Amém. Amém, gente. Acho que a gente podia ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Vocês podem? Quem está aí com a câmera fechada? Tudo bem? Mas tem que pôr esses fundos assim, igual vocês, não? Tem que colocar, Fábio. Tem que colocar. O Tem pastor que Jefferson colocar. está ali no meio das montanhas, Priscila está na praia. Eu tô aqui lá nas no montanhas. Himalaia, sei lá onde você está aí. Pico do Jaraguá. Né? Amém. André, você consegue abrir sua câmera também? Aí, ó, Fábio tá na praia. Ó, também, ó. agora sim. Tô na praia também. André, você consegue abrir a sua? Não sei se você pode. Bom, então, vamos lá. Então, sorriam. Preparem aí para a foto. 1, 2 e... Eu vou tirar 2 prints, tá? Vocês podem ficar prontos aí. Sorriam. Ô, tia, você já acabou a aula? Tia, já acabou a aula? Tá acabando, vai. Tá bom? Mais um aqui. Amém. Amém, gente. A paz. Um bom domingo a todos. Bom almoço. Senhor nos guarde, nos abençoe. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos aí. Deus abençoe.